Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é texto didático científico. Um texto que junta dois discursos importantes da nossa língua para transmitir o conhecimento científico de uma maneira simples. Vamos verificar agora os objetivos do nosso vídeo, da nossa aula, para que possamos seguir. Os objetivos são analisar, em texto didático científico, os movimentos argumentativos, avaliar a força dos argumentos utilizados, avaliar o tipo dos argumentos utilizados. Bem, se o nosso objeto de estudo é o texto didático científico, temos que falar um pouco sobre descobertas, né? Então vejamos, nós vivemos em um mundo de descobertas como? Quais são as descobertas? O uso medicinal de um produto, o estudo de algum sistema do corpo humano, a pesquisa sobre determinado fenômeno linguístico ou a invenção de alguma máquina revolucionária. Isso mesmo, os cientistas estão aí sempre a todo vapor, a todo momento com novas descobertas, sempre com o objetivo de melhorar as nossas condições, termos mais conhecimento sobre o mundo que vivemos, né? E como esses assuntos novos são comunicados ao público em geral, como todas essas descobertas do ramo científico chegam ao público leigo, as pessoas que não são da área científica, que não são da área de ciências, que não têm esse conhecimento. Como chega? Através do texto didático científico. Então, é um texto que tem uma linguagem mais simples. Tem termos científicos, porque está falando de ciência, mas também tem uma linguagem mais simples, porque o público não é dessa área. Vejamos algumas características que compõem esse texto didático científico. Ele é composto do discurso científico e jornalístico. São características importantes que fundamentam a linguagem desse texto. Uma linguagem também que, por consequência, é familiar ao leitor. Traz exemplos, comparações com situações do dia a dia, para que o leitor possa compreender o assunto. De uma maneira que é objetiva, tem objetividade, vai direto ao assunto, apresenta a informação, apresenta o tema. De uma maneira também impessoal, então nós não temos opinião, nós temos ali apenas a fundamentação científica numa linguagem simples. Claro, só porque a linguagem é simples não quer dizer que ela vai ser totalmente informal. Ela vai ser formal. A predominância é formal, predominância de respeito às regras da norma padrão. Mas, claro, para se aproximar do leitor, temos estratégias de alguns momentos, temos algumas palavras que são informais, algumas palavras que são mais simples, que são mais íntimas aí do nosso dia a dia da oralidade. E, claro, se estamos falando de conteúdo científico, vamos ter termos, palavras científicas, que serão explicadas através da linguagem mais simples. E falando sobre os dois discursos que compõem o texto didático científico, nós temos o discurso que é jornalístico, a linguagem, ele apresenta o texto, ele compõe o texto didático, contribuindo com uma linguagem mais simples e acessível. Também, ele ajuda quando traz do jornalismo aí essa ideia de chamar a atenção, de ter um título que chama a atenção, um título que provoca, que desperta a curiosidade do leitor, que também já se aproxima tanto do tema quanto à realidade de cada leitor, com uma situação do dia a dia, uma situação que o leitor conhece, percebe, vive. Já o discurso científico, ele contribui para o texto, se preocupando com a norma culta, com a norma padrão da língua, também com a presença dos termos técnicos, porque o público é leigo, mas ele precisa saber os termos técnicos do que está sendo tratado. Então, os nomes técnicos, sim, irão aparecer, mas serão explicados. Ainda temos outras características desses discursos. Ainda sobre o jornalístico, nós temos uma fala direto ao leitor, algo que se aproxima em determinados momentos como se fosse uma conversa, há uma interpelação do leitor. Ele chama o leitor para junto construir o conhecimento, junto construir o texto, através das suas experiências.
Tem também a ideia do caráter metalinguístico, onde se apresenta uma palavra, um termo, e na sequência já se explica. Não é necessário o leitor ir atrás de um dicionário, de um site e ver os significados daquele termo. Na sequência já temos ali o significado. Já no discurso científico temos mais duas características ainda, a argumentação de autoridade e também índices de impessoalidade. O que nós temos aqui é a impessoalidade, nós não temos a opinião, nós temos ali os estudos, as conclusões que foram feitas pelas pesquisas e pelos cientistas. E, através disso, nós temos um argumento de autoridade, nós temos a comprovação do que está sendo mostrado. Agora, nós vamos fazer a leitura de um texto didático-científico que está destinado a crianças e, de certa forma, claro, ao público em geral, ao público que não conhece ciências. Então, vamos verificar essas marcas nesse texto. Acompanhe comigo. Por que as cidades costumam ser mais quentes do que o campo? A sua percepção de que as áreas rurais quase sempre são mais fresquinhas do que as urbanas está correta. Pelo menos é o que dizem os cientistas. As pesquisas informam que as cidades são mais quentes por conta do fenômeno denominado ilha de calor urbana. Simplificando, o calor fica preso nas metrópoles, de onde não consegue sair. O resultado é que as áreas urbanas podem ficar de 3 a 12 graus mais quentes do que as rurais. Daí a razão de muita gente desejar trocar a cidade pelo campo no verão. Durante o dia, nós absorvemos o calor emitido pelo sol. Os bichos absorvem, assim como as máquinas, as construções. Durante a noite, tudo isso tende a emitir o calor absorvido. Esse calor fica preso na superfície da atmosfera, deixando a temperatura mais quente. Para o calor ir embora, ele tem que ir cada vez mais para cima, como a pipa subindo no céu. Os cientistas achavam que a habilidade de guardar e liberar calor das coisas e das pessoas era o principal motivo das ilhas de calor. Porém, um novo estudo mostrou que o principal responsável é outro, a convecção. Não se espante, convecção é a forma de transmissão do calor pelo movimento do ar, ou seja, quando o ar quente sobe para a atmosfera e o ar frio desce para o solo. É a convecção que está atuando. Portanto, aqui está o segredo de o campo ser mais fresco do que a cidade. A superfície da vegetação tem mais convecção do que as paredes lisas de prédios da cidade grande. Porém, as coisas não acontecem de forma tão simples assim. O efeito da convecção depende também do clima e do tipo de vegetação. Encerramos a leitura e já conseguimos perceber, do decorrer da leitura, a presença, sim, do discurso jornalístico e do científico. Temos uma linguagem simples, temos, em algum momento, uma conversa com o leitor e também temos a presença de termos científicos, a presença ali do discurso indireto do que apontam algumas pesquisas, alguns cientistas. E sobre isso vamos refletir. Que entendimento foi apontado para apresentar o assunto? Então, o redator, para iniciar, introduzir o tema, ele traz um conhecimento, um entendimento que faz parte do leitor, do público. O público pensa daquela forma, sente daquela forma. O que? A percepção de que as áreas rurais quase sempre são mais frescas do que as urbanas. Então, ele traz esse conhecimento, esse sentimento, essa sensação que as pessoas têm. É uma linguagem simples, então faz parte do discurso jornalístico. E a respeito ainda da linguagem, temos a atividade 1. Que recurso argumentativo foi usado para relacionar a percepção ao campo científico? Então, esse entendimento que as pessoas têm das cidades rurais serem mais frescas, como que ele faz a ligação, o redator liga isso ao campo científico?
Respondeu. Conseguiu perceber como o campo científico é introduzido também no texto? Primeiro temos uma percepção, um entendimento das pessoas. E o campo científico, como que fica? Essa introdução é feita através da indicação, da confirmação dessa percepção por cientistas e pesquisas. Isso mesmo, nós temos aqui já uma argumentação de autoridade. Então, de início, o redator apresentou o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem ou acham sobre a cidade rural ser mais fresca. E na sequência, ele mostra essa argumentação, que pode ser comprovada pelos cientistas e pelas pesquisas também, que sim, a cidade rural, normalmente, ela é mais fresca do que uma cidade urbana. Temos esse argumento de autoridade se repetindo em várias vezes no texto, porque é um texto que precisa comprovar um conhecimento científico. Então nós temos ainda, o resultado é que as áreas urbanas podem ficar de 3 a 12 graus mais quentes do que as rurais. Nós temos aqui um apontamento de uma informação científica. Houve um estudo que comprova que essa relação da temperatura, sim, acontece entre as cidades. Então, um argumento de autoridade, o discurso científico. Ainda temos mais apontamentos. Os cientistas achavam, um novo estudo mostrou. São mostras que temos aqui dessa argumentação ainda de autoridade, porque o cientista é uma autoridade nesse campo do conhecimento. Ele sabe falar sobre o clima, sobre a física, sobre as temperaturas das cidades. Houve um estudo, então pode ser comprovado. Discurso científico. Atividade número 2. Nesse trecho, que recurso argumentativo foi usado para a comunicação dos conceitos ao público em geral? Então verifique no trecho que estratégia foi usada para se aproximar e trazer o conhecimento de uma maneira mais acessível ao leitor. Voltamos, conseguiu perceber qual estratégia foi utilizada para falar sobre a ilha de calor, sobre a questão da temperatura? Vejamos. Foram usadas referências conhecidas por todos, ou seja, a comparação com a pipa subindo no céu. Isso mesmo. Então, para mostrar, exemplificar a relação da cidade ser quente, dela reter o calor, e o calor, para ele ser extinguido, desaparecer, ou então diminuir, na verdade, né? Precisa ele subir. E o que acontece? O redator pensou numa maneira mais simples de passar essa informação, comparando com uma pipa, com uma raia que sobe ao céu. Atividade número 3, ainda sobre o mesmo trecho.
Você acredita que esse texto é de fácil compreensão para explicar o porquê das diferentes temperaturas às pessoas em geral? Então, o trecho e o texto num todo, ele é de fácil compreensão, as pessoas lendo esse texto vão saber por que normalmente uma cidade rural é mais fresca? Responda. Então, é uma questão subjetiva, é o que você pensa, o que você acha, a sua experiência nessa leitura. Sugiro que você faça a leitura novamente, porque temos ali ainda a presença do discurso científico, então temos termos que precisamos ler com mais atenção para apreendermos o conteúdo que está sendo mostrado, informado. Mas uma sugestão é que sim, esse texto é de fácil acesso, fácil compreensão. Por quê? Pois há um cuidado dos redatores em apresentar o conteúdo, aproximando dos conhecimentos do leitor. Isso mesmo, é o que nós vimos no exercício anterior, inclusive. Para aproximar o que é uma ilha de calor, houve a comparação com a pipa. Há também, em determinados momentos, uma conversa, uma interpelação para o leitor participar do texto, pensar, refletir sobre aquela informação, tentar procurar aquela informação no seu dia a dia, nas suas experiências. Então, sim, é um texto de mais fácil compreensão, mais fácil acesso ao conhecimento científico, esse texto didático científico, inclusive o que temos aqui. Agora vamos ver essa relação do discurso jornalístico, a interpelação. Temos exemplos neste texto. Quando o redator utiliza a sua percepção, ele está falando, se dirigindo ao leitor. Você, leitor, percebe isso, você, leitor, sente isso em relação ao clima das duas cidades, rural ou então urbana. Ainda, quando ele traz "não se espante", ele faz uma exclamação, ele chama atenção para o fato do leitor que ele não precisa se assustar, se espantar com essa informação, que vai ser mais detalhada na sequência. Então, nós temos um discurso jornalístico bem claro nesse trecho. Ainda, a questão da metalinguagem. Nós temos o discurso científico mostrando ali atmosfera, solo, ilha de calor, convecção. E na sequência, nós temos a ideia de simplificar, de mostrar o que é esse termo científico. É a metalinguagem, é a língua explicando aquele termo. Nós temos aqui a presença do simplificando. Então, na sequência, o simplificando vai mostrar, simplificando, o calor fica preso nas metrópoles. Isso que é uma ilha de calor. É uma linguagem mais fácil. Ainda, outro exemplo,
Convecção é a forma de transmissão do calor pelo movimento do ar. Ficou ainda meio científico. Então, ou seja, quando o ar quente sobe para a atmosfera e o ar frio desce. Então, uma linguagem mais simples. O ou seja é uma metalinguagem. Nós temos uma explicação na sequência. Atividade número 4, sobre o nosso texto em geral. Você julga o assunto abordado nesse texto didático-científico interessante? Justifique. Falar sobre o clima das cidades é interessante? Explique. Essa pergunta, como a anterior, também é subjetiva. É a sua percepção, o seu entendimento a respeito do tema do nosso texto aqui trabalhado. Mas temos uma sugestão. Sim, pois esse texto aborda informações importantes sobre as diferenças de temperatura ao público. Sim, meu julgamento também é que sim, pois sempre estamos falando do tempo, nós dependemos do tempo, do clima, para cumprirmos nossos compromissos, irmos a alguns locais, também a agropecuária, a lavoura, precisa disso para saber as épocas, o determinado tempo de irrigação. Então, o tempo, o clima é super importante para as pessoas, para todo mundo. Então, saber sobre o tempo, sim, é interessante. Então, o julgamento deste texto é que ele tem uma temática boa pela abordagem que ele faz. Na aula de hoje, o que fizemos, o que vimos, Realizamos a leitura de texto didático-científico e reconhecemos suas características provenientes dos discursos jornalísticos e científicos. Conseguimos perceber a presença de cada discurso no texto, cada característica também que participou, teve a sua contribuição para trazer um texto mais simples, numa linguagem mais acessível. Chegamos ao fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!